3 bilhões de reais só do BNDES. Investimentos da Vale e da Itaipu, mais governo federal, governo estadual e prefeitura. Belém deve receber pelo menos 6 bilhões de reais para estar preparada para receber a COP. Perguntas abundam. Esse dinheiro vai ser bem gasto? Que comunidades vão ser beneficiadas com essas obras? As mais necessitadas? Ou os privilegiados de São Paulo, Rio, Brasília e até os daqui mesmo de Belém? E importante para este canal, arquitetura e urbanismo foram convidados para a festa? Ou seja, planejaram bem tais obras? Este é o segundo episódio dedicado a Belém, da série Cidades nas Alturas, patrocinada pelo CAU. Porque a hora de se discutir Belém é agora. Aqui atrás de mim fica o Parque da Cidade, considerado já o maior legado da COP para Belém. Era um antigo aeroporto, pertencia à Infraero e o governo federal passou para o governo do estado. Com 500 mil metros quadrados, a obra para se transformar em parque e o aeroporto vão custar 1 bilhão de reais a Belém. Para transformar esta espécie de Campo de Marte de Belém em um parque, foi feito o primeiro concurso de arquitetura na história de Belém. E ainda assim, para variar, o vencedor viu seu projeto ser bastante adulterado. Sim, foi simplificado, barateado, apesar aí da conta salgada, e na inauguração, uma chuva inundou o parque. A pista de skate virou uma piscina. Parece que ninguém pensou que no Pará chove muito. Esse é um clássico. Aliás, de parque ainda falta muito para ficar verde. Sim, a vegetação é minúscula, muita palmeira, mas felizmente uma ideia desastrada de encher de árvores artificiais que brilham grandes imitando as de Singapura foi arquivada. É porque na Amazônia imitar Singapura não pega muito bem. Mas Belém tem apenas um viveiro que faça com que mudas possam crescer, que só sejam colocadas, na cidade, quando já não sejam aí tão frágeis a ponto de perecer. 45% dos domicílios de Belém ficam em ruas sem nenhuma árvore. E 36% dos domicílios estão em ruas sem nenhuma calçada, nem bueiro, nem pavimento. Mas as obras mais urgentes para os belenenses são as de saneamento. Sim, vários riachos e córregos estão sendo canalizados, depois aí de décadas, inundando especialmente as baixadas, favelas e áreas mais carentes. Mas mesmo assim, se vê uma desigualdade na maneira como essa canalização está sendo feita. Em muitas comunidades carentes, a canalização está sendo feita com a remoção de muitas palafitas e casinhas que ficavam em cima dos canais, mas sem nenhuma árvore, numa terra que clama por sombra. Já nas áreas mais ricas de Belém, surgiram parques lineares. Tem verde e até playground. Entregas às pressas, às vezes, custam o dobro. A obra e refazer boa parte. Mercado de carnes do Ver o Peso foi entregue uma parte sem tomadas. Esqueceram. E o mercado de São Brás, belíssimo, teve cozinhas subdimensionadas. A arquitetura não surge sozinha. Você tem que ter o envolvimento e o compromisso de construtores, de empreiteiras, de terceirizados, dos secretários de obras, dos técnicos do governo e até dos políticos. Sem fiscalização, sem lupa, sem atenção aos detalhes, todos perdemos, e não só dinheiro. Algumas notícias boas. O mercado do Ver o Peso,
a maior feira livre das Américas vai finalmente ter esgoto. É uma grande mudança. E há outro retrofit promissor aqui, o do antigo mercado de São Brás, que estava muito largado nos últimos anos, vandalizado, não tem outro nome, e que agora foi reformado para virar uma espécie de time-out de Lisboa, só que em Belém, com espaço para até 50 restaurantes e bares. Tomara que fique muito cheio e bem movimentado. O espaço é espetacular. E o Minha Casa Minha Vida, que por lei, ali no papel, só podia ser construído em alvenaria, vai finalmente absorver algo da inteligência amazônica. E algumas casas feitas em madeira vão ser produzidas numa ilha aqui de Belém. Quem sabe isso vai dar flexibilidade à pesquisa de arquitetura dos conjuntos habitacionais de Belém, porque tem muitos entregues há pouco que já parecem ruínas. O cacau nasceu aqui no Pará, nem eu sabia, e demorou muito tempo para os paraenses colocarem muito valor agregado nos seus chocolates. Fábio Sicília, um dos maiores chocolatiers do Pará, conseguiu ser premiado em Londres e mundo afora com seus chocolates. A arquitetura tem que pegar emprestadas algumas ideias dos chefes daqui. Eu não estou falando apenas de aparecer na Netflix, em documentários, saber comunicar melhor seu tratado, mas é descobrir os ingredientes, descobrir o que tem de único no seu estado. A cozinha já descobriu, a música, com certeza, já que tem tacacá aqui de sobra e que dá um barato para quem come, mas a arquitetura aqui também precisa dar esse barato e dar conforto. O Teatro da Paz comprova que já teve um tempo em que a elite local queria produzir uma arquitetura com muita simbologia amazônica, mesmo que com materiais importados, que não eram produzidos no Brasil. Então, mesmo com ferros vindos da Europa, pedras e outros ornamentos, você vê detalhes da cultura local em todos os lados. As cariátides com corpos indígenas, os sapos, a citação a Vitórias Régias, até o letreiro das embarcações amazônicas inspira o nome Teatro da Paz na entrada. Mas para mim o que me chamou mais atenção foi uma noção de conforto térmico ambiental. Em vez das poltronas aveludadas, que eram regra em todas as salas de ópera do mundo, aqui as cadeiras têm palhinha. Sim, aquele material idolatrado pelos modernistas, porque afinal ninguém merece ficar suando e colando no veludo. Mas tem duas áreas que ela pode despontar, se acordar logo. No mundo da arquitetura, da construção, da engenharia, todo mundo está atrás de novas pesquisas sobre o uso da madeira. Sim, madeira que constrói prédios, aeroportos, casas. Madeira que não produz tanto CO2, que não consome tanta água e tanta energia quanto o concreto. Madeira que pode ser engenheirada, protegida com diversas resinas, que é duradoura, que não queima e que é anti-cupim. E eu vejo arquitetos, construtores e engenheiros do Brasil indo para a Áustria, para o Japão, para o Vietnã, para a Escandinávia, para a Espanha, para os Estados Unidos, conhecer as obras mais modernas feitas de madeira. Enquanto isso, Belém, a francesinha, nessa área, parece estar de costas para a Amazônia. E ainda há pouco, muito pouco, sobre madeira, na arquitetura e na construção aqui. Se Belém virar um grande centro de pesquisa de madeira certificada e dos diversos usos no design e na arquitetura, ela pode, de novo, atrair mais atenção do Brasil todo. E não só da COP, e mesmo do mundo. E outra pesquisa que eu vejo em todos os continentes é como construir uma arquitetura
verdadeiramente tropical, que produza conforto térmico com temperaturas cada vez mais fortes. De Sevilha ao Vietnã, da Indonésia a algumas cidades americanas, do México, à Índia e à África, você vê muita pesquisa em como se construir prédios, às vezes com saberes dos nossos antepassados que nós desaprendemos. Será que o ar-condicionado vai virar o tabaco do século XXI? Talvez. Aliás, muita gente nem aguenta o ar-condicionado polar que a gente vive em muitas cidades. Eu não falo apenas do consumo e do preço da energia. Estou falando de conforto mesmo. Belém poderia ser um grande laboratório também dessa arquitetura tropical, que pode ser aprendida com o que vemos nas populações ribeirinhas e com os arquitetos que começam a descobrir que às vezes não basta só olhar e aprender com os países mais ricos. Podemos olhar no espelho e pesquisar quem somos. Há iniciativas da sociedade civil que não estão esperando o governo. Os arquitetos do escritório Guá começaram um instituto que tenta juntar designers do eixo Rio-São Paulo com carpinteiros e artesãos das comunidades ribeirinhas aqui de Belém. Sim, há muito que se aprender no uso de madeira, na arte, na carpintaria dessas obras, que algum dia, espero, vão se espalhar pelo Brasil. Quem anda por Belém vê tanta coisa importada. Sim, o Pará é um estado enorme, bastante isolado por razões geográficas e naturais, e tudo, quase tudo da construção vem de fora. Só que aqui tem alguns dos materiais mais importantes do mundo e um saber de séculos. Num mundo que adora falar de ancestralidade apenas no marketing, muitos paraenses estão aprendendo a olhar no espelho e a descobrir essa ancestralidade aqui mesmo. Um grande parque que algum dia vai ser verde. Algumas melhoras na locomoção, nos empregos, no turismo e na marca Belém para o mundo. O legado ainda está em construção, mas arquitetura e urbanismo devem estar sempre presentes, antes, durante e depois do evento. E este é o último episódio desta primeira série Cidades nas Alturas, com patrocínio do CAU-BR. Se você ainda não acompanhava o canal, veja os programas sobre problemas comuns, desafios e algumas soluções inteligentes em São Paulo, em várias cidades do Brasil e no mundo. Porque se boa parte da mídia só tem atenção para o que acontece em Brasília e da forma federal, é na cidade que a gente vive. É no município que a gente tem o nosso prazer, a nossa diversão e as nossas maiores enxaquecas. Conto com vocês para continuarem a seguir a esse canal e para a gente continuar a viajar pelo Brasil e pelo mundo atrás de boas ideias e de boas execuções. E até o próximo Cidades nas Alturas.